E Chris Claremont, o seminal autor de quadrinhos de X-Men, fez a carreira nos X-Men, embora tenha escrito para outros personagens, mas a passagem de Chris Claremont pelos X-Men estabeleceu o personagem. Né? Existe X-Men antes e depois de Chris Claremont, o cara é o maluco que trouxe a novela para os X-Men. Ele trouxe as relações entre os personagens, ele trouxe relações de confiança, de ciúme, de parceria, de amor, de rompimentos, de brigas. Ele trouxe toda a questão pessoal, passional para os X-Men, que é um dos trunfos do grupo que fez ele ser tão popular a partir dos anos 70. Claremont estava fazendo uma live. E aí começaram a conversar sobre Doomsday. O Chris Claremont, ele é consultor da Marvel Studios. Muitas vezes ele foi consultor em filmes na Fox e também na Marvel. Ele não é roteirista, ele não bota a mão no roteiro, ele não manda nada no roteiro. Mas ele é um cara que tem lá a sua participação no filme. Ele tem suas conexões. Ele conhece as coisas, ele é perguntado sobre detalhes. E ele começou a falar de Doomsday, assim como quem não quer nada. E aí o cara começa a me soltar um spoiler depois do outro. O cara vira uma máquina de spoiler. O cara vira uma metralhadora de spoiler. Então não é um Insider, não é My Time to Shine Hello, não é Apocalypse Horseman, não é Daniel RPK, não é as Shurikentas, Jeff Snyder, não. É o Chris Claremont, consultor da Marvel, que soltou várias informações que a gente não fazia ideia. Outras a gente já tinha visto como rumor, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui. Atenção pro spoiler, vou soltar a brava. Ó, lembra da Funky Jensen? Lembra da Jean Grey? Lembra da entrevista que ela deu, que não tem interesse de participar de um filme, ela tem poucas falas? Se Chris Claremont está correto, era mentira, era caô, era papinho. Funky Jensen está no filme, fez sua participação e na hora de falar sobre o filme ela esnobou. Ela esnobou para poder disfarçar e todo mundo caiu. Então, se Chris Claremont está certo, Funky Jensen nos enganou direitinho. Porque ela está no filme, Chris Claremont fala que vai ter retorno de todos os originais, e ele cita a Funky Jensen nominalmente. E eu achava realmente pra mim que, eu falo isso desde a live das cadeiras, que você reunir os X-Men dos anos 2000 e não colocar Funky Jensen, Halle Berry e Hugh Jackman, não, pra quem vai lá, mas esses três é meio esquisito. Tem que ter uma razão forte. O contrato não fechou por conta de orçamento, por conta de dinheiro, pediu muito, o outro porque agenda. Pode acontecer, essas coisas podem acontecer. Mas que fica estranho você celebrar o retorno dos X-Men originais e não trazer os X-Men originais completos. E aí, de acordo com o Chris Claremont, tá lá Funky Jensen, sim, no filme. Vamos ver em que quantidade de tempo de tela nós vamos ter. O que mais ele fala? Ele fala de Feiticeira Escarlate, que é um rumor assim que já tinha rolado, que a gente vai ter variante da Feiticeira Escarlate. Não seria Elizabeth Olsen, mas seria Feiticeira Escarlate com outra atriz interpretando. Talvez já a atriz que vai fazer parte do universo X-Men, que vai ser resetado pós-Guerras Secretas. E que vai ter pelo menos duas, uma delas maligna. Então a ideia de ter uma Feiticeira Escarlate junto com o Doutor Destino não está descartada. De acordo com o Chris Claremont, ele tá sabendo o que vai ter. Outro detalhe que ele soltou, Psylocke. Teremos Psylocke e será interpretada por uma atriz que não será chinesa. A Olivia Munn, que não é chinesa, interpretou a Psylocke no X-Men Apocalipse. Não acho que é ela que volta, deve ser uma outra atriz e não será chinesa, o que é estranho porque a Psylocke é chinesa nos quadrinhos. Tá certo que originalmente Elizabeth Braddock é inglesa. Talvez eles tragam Elizabeth Braddock com a armadura cor-de-rosa, que eu adoro. É porque quando ela virou ninja, foi uma gambiarra, foi uma puxada de sardinha do Jim Lee, né, que queria mais representatividade asiática nos X-Men, e ele troca a etnia da Psylocke, da Elizabeth Braddock, para chinesa. E aí a personagem estoura depois disso. Explode também com aquela roupa, óbvio que ia explodir. Mas talvez eles estejam pegando a Betsy antes, Psylocke, talvez para fazer até essa mudança no futuro. O que mais ele diz? Ele fala dos Vingadores originais de volta, ou seja, ele sugere que Jeremy Renner
e Scarlett Johansson, que não estão na lista original, podem voltar. Ele fala de Steve Rogers, que são 3 personagens Capitão América que vão aparecer. Um deles é o Capitão Hydra, que também é um rumor, falado, repetido, desde, sei lá, WandaVision, que a gente fala de Capitão Hydra. Desde que anunciaram Saga do Multiverso, Capitão Hydra está sendo repetido. E agora, de acordo com Chris Claremont, pode confiar, nós vamos ter 3 Steve Rogers. Pode ser aquele que apareceu no teaser, mais o Capitão Hydra, e aí o Steve Rogers idoso, talvez, aí o Steve Rogers nômade, em outra realidade. E aí nós vamos ter 3, pelo menos, Capitães América ao mesmo tempo no filme. Doideira. E Chris Claremont, então, fecha o caixão, fecha a caixa de rumores assim. Vamos lá. Dá pra confiar 100%? Não. Tá? Ele pode estar brincando, o tom que ele usa é meio... Ele parece que ele tá meio debochando, pode ser que ele tenha ouvido falar, pode ser que as informações que ele tem estejam datadas, seja na época que ele deu consultoria pro filme, tudo mudou desde lá pra cá. Não dá pra confirmar 100%. Não dá pra acreditar 100% no que ele tá falando como verdade absoluta, como um cara que acabou de sair da sala de edição. Ele não tem tanta presença assim na Marvel Studios como muita gente gostaria que tivesse. Ele é um consultor, ele responde perguntas, ele dá ideias, ele participa de brainstorms, no momento ainda muito primário da produção, lá no comecinho. Não acredito que Chris Claremont mande muito no filme depois que já foi feita a fotografia principal. E coisas podem mudar. Talvez as informações que ele tinha era ideia geral, era ideia inicial. Vamos trazer todos os X-Men. E aí ele falou, beleza, então todos os X-Men na minha cabeça tem Halle Berry, tem Famke Janssen, tem Hugh Jackman, tem Anna Paquin, tem todos esses. E aí ele tá soltando essa. Vamos ver se essas informações passadas para frente pelo Chris Claremont viram informações reais daqui a pouco. E aí a gente vai saber o nível de conhecimento da trama que ele tem. Mas eu acho que ele não tem razão para mentir, ele não tem razão para se promover em cima disso, ele não ganha dinheiro com dando spoiler. Talvez ele tenha se distraído, ficado muito à vontade e começou a falar de coisas que eles conversaram sobre o filme lá no início. De ter 2 Feiticeiros Escarlate, de ter Capitão Hydra, de voltarem os X-Men originais, de voltarem os Vingadores originais, mas na verdade o que deu para fazer foi Steve Rogers, Hulk e Thor. E talvez um Tony Stark variante aí que possa aparecer. Mas não todos os Vingadores, mas não todos os X-Men. Talvez ele tenha essa informação de que há uma tendência a recuperar os times antigos de X-Men e de Vingadores, mas tudo isso passava pela parte técnica, pela parte burocrática de fechar com esses atores. E então, alguns atores não conseguiram fechar. Isso pode acontecer. Então não dá pra ficar cravando, será isso, o cara sabe tudo, porque não é bem assim. Mas é interessante. Eu acho que muita coisa ali pode cravar sim. Essas Feiticeiras Escarlate aí eu acho possível. Esse Capitão Hydra também tá rodando há muito tempo, é capaz de ele decolar e pousar aqui. Vamos ver o que acontece. Eu quero saber de você, qual o rumor do Chris Claremont que você mais gostou? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.